E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas, sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal do 8º ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, tá? Hoje estamos aqui para a nossa revisão de recuperação. Espero que não seja o caso de todos vocês, né? Mas os que ficaram em recuperação, estamos aqui para fazer uma revisão para que vocês tenham um bom desempenho na avaliação, tá? Então, os conteúdos que iremos abordar será vozes verbais, aposto e vocativo e intertextualidade. Vozes verbais. Os verbos eles apresentam flexão em voz. As vozes do verbo indicam se o sujeito gramatical é o agente ou o paciente da ação verbal, ou seja, se ele pratica ou se ele sofre a ação. Existem 3 vozes verbais no português, tá? A ativa, a passiva e a reflexiva. Ativa: eu vi o menino no parque. Passiva: o menino foi visto por mim. Reflexiva: eu vi-me ao espelho. Então, observem aí que essas 3 vozes verbais, tá? São situações do verbo em diferentes vozes. Na passiva, o sujeito ele vai sofrer a ação expressa pelo verbo. Na ativa, ele é o sujeito que executa a ação. E a reflexiva, o sujeito ele pratica e recebe a ação. Tá? Que é o caso dos exemplos que nós acabamos de ver. Vejamos aqui, ó. Na ativa, é usado quando o sujeito gramatical ele pratica a ação verbal. Então, se o sujeito ele praticou a ação, tá? Eu tenho a voz ativa, tá? Indica assim que o sujeito gramatical ele é o agente da ação. Eu comi o bolo, meu filho comprou o chapéu. Os alunos leram os livros. Todos esses sujeitos que estão presentes nessas frases, eles praticaram a ação, né? Na primeira, o sujeito eu, comi o bolo. Eu comi o bolo. Meu filho comprou o chapéu. Meu filho é o sujeito, ele comprou o chapéu. Os alunos leram os livros. O sujeito, né? Os alunos, eles fizeram o quê? Leram os livros. Então, observem que nessas 3 frases, né, os 3 sujeitos, eles praticaram a ação, tá? Então, eles são agentes da ação. Por isso, eu tenho a voz ativa. Já na voz passiva, é usada quando o sujeito gramatical, ele sofre a ação verbal. Indica assim que o sujeito é o paciente de uma ação que é praticada pelo agente da passiva. Conforme o seu processo de formação, a voz passiva pode ser classificada em analítica ou sintética, tá? Então, a voz passiva ela pode apresentar uma dessas 2 classificações, tá? Lembrando que, nesse caso, o sujeito ele sofre a ação. Na voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, as frases elas apresentam a seguinte estrutura. Eu tenho o sujeito paciente, o verbo auxiliar mais particípio, mais preposição, mais agente da passiva. O bolo foi comido por mim, tá? Observem aí que eu tenho um sujeito, uma voz passiva analítica. Observem também que eu tenho aí o verbo no particípio, né? Comido. E tenho o verbo auxiliar foi, a preposição por e o agente da passiva mim,
tá? Então, sofri essa ação, tá? Então, eu tenho a passiva analítica, que ela é composta por toda essa estrutura. O chapéu foi comprado pelo meu filho. O chapéu foi comprado pelo meu filho. O chapéu, que é o sujeito paciente, foi comprado, né? Eu tenho aí o foi, verbo auxiliar, comprado no particípio, preposição pelo e o agente da passiva, meu filho, tá? Então, sofreu a ação. Os livros foram lidos pelos alunos. A mesma estrutura aí, ó. Os livros, sujeito paciente, foram verbo auxiliar, lidos, verbo no particípio, preposição pelos, mais agente da passiva, que são alunos. Então, quando tem essa estrutura aí, tá? Eu vou formar o verbo na voz passiva analítica, tá? Já na sintética, na voz passiva sintética, as frases elas se apresentam da seguinte estrutura. Eu tenho o verbo transitivo, né, que necessita de complemento, mais o pronome se, mais o sujeito paciente, tá? Que sofreu a ação. Comeu-se o bolo. Comeu, o meu verbo, pronome se, mais o sujeito paciente, o bolo. Comprou-se o chapéu, tá? Comprou, verbo transitivo, pronome se, sujeito paciente, chapéu. Leram-se os livros. Leram, verbo transitivo, pronome se, tá? Mais sujeito paciente, os livros, tá? Então, eu tenho aí a voz passiva sintética, tá? Então, observem que eu tenho o hífen, né? Juntando aí, unindo o verbo ao pronome se. Então, nesse caso aí, eu tenho o sujeito paciente, né? Que ele sofre a ação, por isso eu tenho a voz passiva sintética, que não é fácil, né, de nós identificarmos até pela questão da sua estrutura, tá? E observem que ela é mais curtinha do que a voz passiva na sua forma analítica. E a voz reflexiva? A voz reflexiva ela é usada quando o sujeito gramatical ele pratica e sofre a ação verbal, tá? Indica assim que o sujeito gramatical é ao mesmo tempo o agente e o paciente da ação, tá? Apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo reflexivo, como me, ti, si, nos, vos e si, que atua como objeto de um verbo na voz ativa. A voz reflexiva é considerada recíproca, tá? Quando estão presentes dois sujeitos que praticam e sofrem a ação um do outro. Então, nesse caso da voz reflexiva, ela mesma vai praticar e sofrer a ação verbal. Ele se feriu com a tesoura, né? Ele mesmo se feriu, ele mesmo sofreu com aquela ação, tá? Então, por isso a voz reflexiva. Alimento-me sempre de uma forma saudável. Então, ele próprio se alimenta, ele próprio sofre com aquela ação. Então, recebe, né, pratica e sofre. Eles olharam-se longamente. Então, houve uma troca ali, né? Praticou e recebeu a ação. E observem que nesses casos aí da voz reflexiva, né, os verbos, eles sempre vão vir acompanhados de um pronome oblíquo, tá? Pode ser o me, o ti, o si. Nesse caso aí, nós utilizamos nessas frases o si e o me, tá? Então, voz reflexiva pratica e recebe a ação, tá? E aí, outro conteúdo que nós vimos, tá? E estarei revisando agora com vocês, é o aposto e o vocativo, tá, pessoal? Que é bem simples esse conteúdo. Que são termos de uma oração. O aposto é uma palavra ou expressão que exerce algum tipo de relação com o substantivo ou pronome de uma oração. Já o vocativo é um termo independente. Tá? Assim, o aposto está subordinado a outro termo da oração, enquanto o vocativo não. Então, vamos ver de forma mais detalhada cada um desses termos, tá? O aposto ele vai ser considerado um termo acessório, utilizado para esclarecer ou exemplificar uma expressão precedente a ele. Então, se é acessório, tá? Eu posso colocar ou não.
tá? É como um brinco, né? Algo acessório, que se eu colocar eu vou ter algo a mais, né? Porém, não é necessário, não é essencial, tá? Ou seja, é uma informação a mais que o enunciado continua fazendo sentido, mesmo sem a informação transmitida. Então, mesmo se eu não tiver esse aposto, o meu enunciado ele vai continuar tendo sentido. Então, vai ser uma informação a mais, tá? Então, através do aposto, eu vou conseguir transmitir, né, passar essa informação a mais. E ele pode ser separado por vírgulas, travessão, 2 pontos ou também nenhuma dessas pontuações, tá? Os tipos de aposto. Nós temos o aposto explicativo, tá? Onde ele vai explicar ou identificar o termo ao qual se refere. Exemplo, Dom João VI, rei de Portugal, nasceu em 13 de maio de 1767. Então, observem que trouxe a explicação aí entre vírgulas, né? Qual foi a explicação? Que ele é o rei de Portugal, tá? Então, esse rei de Portugal aí é o meu aposto explicativo, tá? Ele também pode ser enumerativo, quando ele dá a ideia de enumeração, desdobrar os elementos contidos em um só termo. Elas só queriam isto. 2 pontos. Respeito, reconhecimento, dignidade, tá? Observem que o aposto aí ele se iniciou a partir dos 2 pontos, né? Então ele foi separado a partir dos 2 pontos e aí dando essa ideia de enumeração, respeito, reconhecimento, dignidade, onde ele vem separado por vírgulas, tá? Então quando traz essa ideia de enumeração, eu tenho um aposto enumerativo. Também pode ser recapitulativo ou resumidor, quando resume como um só termo uma série de elementos que foram citados na oração, tá? Exemplo, escritores, pintores e escultores. Todos são artistas e representam a realidade. Observem que eu trouxe uma série de elementos que foram citados, né? Desde o início da oração, escritores, pintores, escultores. E eu resumi apenas com uma palavra, que foi todos, tá? Então, é o meu aposto resumidor ou recapitulativo. Também podemos ter o aposto comparativo, onde ele realiza uma comparação implícita, não é algo claro, tá? É algo que está implícito, não é algo direto. Exemplo, crianças, pássaros selvagens, nunca deixem de surpreender. Observem que ele fez uma comparação das crianças com os pássaros, né, de forma implícita, não deixou claro isso, né? Porém, nós conseguimos subentender de acordo com o contexto. E aí, quando ele diz crianças, vírgula, pássaros selvagens. Então, esse termo aí destacado entre as vírgulas é o meu aposto comparativo. Também pode ser distributivo, tá? Quando ele distribui funções, objetos, ideias, qualificações, tá? Dentro dos elementos ali da minha oração. Pegue 2 pães, um para você e o outro para o seu pai. Então, tá dando ideia de distribuição, nesse caso aí, distribuição aí do alimento, né? Do pão. Tá? Então, observem aí que ele utilizou os 2 pontos para iniciar esse aposto, tá? Para separar esse aposto. Então, eu tenho aí um para você e o outro para o seu pai, é o meu aposto distributivo, tá? Nós temos também o aposto circunstancial, que ele vai indicar, além de qualidade de um ser, uma circunstância, seja de tempo, de lugar ou de causa. Em criança, a sua vida passava mais devagar. Tá? Então, em criança aí, é o meu aposto que está indicando circunstância, tá? E nós temos também o aposto de especificação, que vai especificar ou caracterizar um termo. Exemplo, minha irmã Carolina. Observem que não foi utilizado pontuação nenhuma para separar esse aposto, porém ele quis especificar qual era a irmã, né? Que era a irmã Carolina, tá? Então, trouxe aí o nome Carolina, que é um aposto de especificação. Já o vocativo é um termo que nós vamos utilizar, né, como forma de invocação, de chamamento, de apelo, tá? Ele é um termo independente, pois não faz parte da estrutura da oração.
Vejamos aqui, ó. Os vocativos costumam aparecer isolados da oração por uma vírgula. É comum que estejam no início do enunciado, tá? Então, geralmente ele vai vir separadinho por vírgula e é bem comum nós encontrarmos logo de cara na oração, logo no início, tá? Então, vai dar essa ideia de vocação, de chamamento. Amiga, você sabe que horas são? Então, amiga aí é o meu vocativo. Pessoal, venham ver isso. Pessoal, né? Vocativo. Carlos e Letícia, já mandei pararem de conversar durante a aula. Então, Carlos e Letícia aí foi o meu vocativo, né? Eu chamei por eles. Mãe, só tem uma, tá? Então, observem aí que esse mãe também no exemplo aí do lado da imagem também é um vocativo. Porém, esses vocativos, eles também podem aparecer no final do enunciado, tá? E não vão perder o sentido. Que eu utilizei agora os mesmos exemplos, só trocando o local dos vocativos, tá? Você sabe que horas são, amiga? Venham ver isso, pessoal. Já mandei pararem de conversar durante a aula, Carlos e Letícia. Então, observem que são os mesmos exemplos, apenas troquei o local do vocativo. Tirei do início da frase e coloquei no final. Tá? Então, pode acontecer isso, mas geralmente eles são apresentados já no início da frase, tá? Então, não vai haver perca aí de sentido. E encerrando a parte de aposto e vocativo, vamos dar uma pincelada em intertextualidade, tá? O que é intertextualidade? De forma breve e prática, é o diálogo entre textos, tá? De uma forma que essa relação pode ser estabelecida entre as produções textuais, que apresentem diversas linguagens, seja visual, auditiva ou escrita, sendo expressa nas artes, como na literatura, na pintura, na escultura, música, dança, cinema, em propagandas publicitárias, programas televisivos, provérbios, charges, entre outros. Então, intertextualidade é a conversa entre textos, é o diálogo entre textos, tá? Então, quando eu utilizo um texto, a partir daquele texto eu faço outro e assim vai dialogando um com o outro, tá? Então, é presente em pintura, na literatura, em propagandas, provérbios, charges, tirinhas. Então, em diversos lugares é bem amplo, né, esse meio que encontramos a intertextualidade. Então, onde a intertextualidade pode ser feita? Ela pode ser verificada em textos, livros, trabalhos acadêmicos, né, com as citações, músicas, propagandas publicitárias, artes plásticas, dança, entre outras manifestações. Eu tenho um exemplo de intertextualidade aí com a figura da Mona Lisa, a obra da Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci, que foi feita várias, inúmeras releituras dessa obra, né? Então, encontramos na música, na propaganda, em vídeos, em charges. Então, em diversos meios, né, nós podemos encontrar essa brincadeira com a figura da Mona Lisa, tá? Então, esse jogo de intertextualidade, então, é bem comum nós encontrarmos. E coloquei aí um exemplo para vocês verem, né, a Mona Lisa e a Mônica. Então, a intertextualidade, ela pode ser vista de forma explícita e implícita, tá? Ela se dá de maneira explícita, tá? Quando é o tipo de referência feito de maneira direta, é mais facilmente percebida, pois comumente aponta ou marca a fonte original com a qual se dialoga no texto, tá? Então, a intertextualidade explícita é quando facilmente nós conseguimos identificar qual é o texto que aquele dialoga, né? Qual a relação daquela obra com aquela outra. Então, está ali bem claro, está bem visível ali. Então, eu tenho intertextualidade explícita. Já quando ela é implícita, né, a referência não é feita de maneira direta. Portanto, né, fica mais fácil saber a fonte original e entender que há uma referência sendo feita. Para isso, é preciso conhecer a fonte original e conhecer por conta própria a relação existente. Tá? Então, já não é feita de maneira direta. Então, se eu conhecer a obra original, eu vou conseguir conseguir identificar de forma mais rápida. Então, aí nós temos alguns exemplos de intertextualidade, tá? Como na paródia,
tá? Que é a perversão do texto anterior, que aparece geralmente em forma de crítica irônica, de caráter humorístico, né? Então, pega-se uma música, né, e faz a paródia a partir de um tema, né? Então, temos o exemplo aí dessa paródia, né, de Whindersson Nunes, como tantas outras que nós podemos encontrar, que é um exemplo de intertextualidade, porque há diálogo entre textos. Nós temos também a paráfrase, tá? Que é a recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no original, tá? Entretanto, utilizando outras palavras. Vejamos aqui no exemplo, ó. De professora e enfermeira, toda mãe tem um pouco, que é a paráfrase, né, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Então, foi utilizada a mesma ideia, né, mantendo aí a mesma ideia, porém houve a utilização de outras palavras, porém a gente vê que há uma relação entre si. A professora ajuda quem muito estuda, que é uma paráfrase de Deus ajuda quem cedo madruga. Temos também a alusão, né, que faz referência aos elementos presentes em outros textos, né? Tem a propaganda do Bombril, né? Tem o Mombiju, só que a Mona Lisa aí faz uma propaganda bem grande do Bombril. Então, temos aí a figura, né, representando a obra-prima, né, a Mona Lisa, então fazendo referência à obra. E aí na tirinha tem o Sabiá Sou Eu, essa era a palmeira, né, que já está fazendo relação ao poema, tá? Então, observem aí que é quando se faz referência aos elementos presentes em outros textos. A releitura, né, eu trouxe alguns, tá, pessoal? Porém, tem outros exemplos de intertextualidade. Como o próprio nome diz, né, a releitura se trata de reler, ou seja, para fazer uma releitura é preciso entender o conceito da obra em questão, né? Seja ela qual for, fazer uma interpretação e aplicar o que você acredita que ela quis passar. Então, é necessário conhecer bem a obra, né? Saber sua interpretação, o que há por trás dela, para que eu possa, assim, fazer uma boa releitura, né? Então, temos aí exemplos de releitura, né, a partir da obra original. E aí, trouxe mais 2 exemplos para vocês, né? No primeiro, eu tenho aí a propaganda do leite condensado Moça, onde ele faz uma intertextualidade aí relacionando o produto, né, com uma música, ó, Meu bem, você me dá água na boca. Então, foi feita essa conversação entre esses textos, né, entre a propaganda do leite moça com a música que fez essa relação aí com o leite moça. E aqui no outro exemplo, nós temos a conversa aí, né, entre os 2 textos. Uma propaganda de um hortifruti que utilizou como seu, como é que eu posso falar? Como base, né, a obra O Diabo Veste Prada, né? Então, ela se inspirou, a palavra que eu ia usar, fez uma inspiração aí na obra O Diabo Veste Prada e colocou aí como a propaganda do seu hortifruti O Quiabo Veste Prada. Então, aqui a natureza é estrela, hortifruti, tá? Então, observem aí, vê a conversação entre esses elementos, né? O diálogo entre textos, havendo aí uma questão de intertextualidade. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido bem os assuntos, tenham revisado, tenham conseguido revisar, que tenham um ótimo desempenho na avaliação. Gostaria de agradecer a vocês por estarem comigo em todo esse ano letivo. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Gostaria de agradecer à Prefeitura e à Secretaria de Educação por todo o apoio e dedicação. Então, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Que Deus os abençoe e tenham todos boas festas.